Fala meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o mercado financeiro, vamos falar hoje sobre o índice, vamos falar também um pouco sobre o dólar. Hoje dia 6/1, né, segunda-feira. Estamos começando realmente com as atividades de verdade, né, esse ano. A gente ainda estava meio que de recesso, né, esse começo do ano, né, esse ano de 2025. E agora, a partir dessa semana e em diante, a gente começa realmente com as atividades, com as análises e com os conteúdos aqui para vocês. Beleza? Então, bora começar o nosso vídeo. Antes de começar o nosso vídeo, pessoal, lembrar vocês que semana que vem, tá? Nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, às 20 horas aqui no YouTube, vai estar rolando nas nossas lives da semana do Day Trader Consistente, beleza? Aquele evento online, aquele evento gratuito, onde eu apresento o operacional para vocês, a gente estuda, a gente faz replays, backtest e tudo mais. Então, você quer participar desse evento super bacana, é muito simples. Clica no primeiro link da descrição, vai lá pro grupo, tá bom? Que os interessados já estão lá para estar podendo participar do evento, tá bom? Então é isso. E inclusive a gente já está com as lives programadas aqui no YouTube, tá bom? Então se você quiser clicar em uma dessas lives, já ativar o seu lembrete, vai ser muito importante porque aí você já chega assim que a live começar, você já vai ser notificado pelo YouTube. Beleza? Então é isso. Ok, pessoal, então estamos aqui com o gráfico do índice, tá? Vamos começar pelo índice, estamos com ele aqui na tela e vamos dar uma ideia para vocês aqui do que realmente a gente fez, né, nessa parte da manhã, tá? Primeiramente eu vou expandir o gráfico, por quê? Porque quando eu expando o gráfico, pessoal, a gente vai ter o entendimento de onde ele abriu e correlacionar isso daí com a tendência. Porque é algo que é muito importante, é algo que vai determinar muito das nossas operações, é a identificação da tendência e a partir dessa tendência a gente também identificar o que a gente quer fazer em relação à nossa previsão e tudo mais. Então, observem, né? A gente se baseia muito na nossa previsão, né? Para identificar a tendência, a gente se baseia muito no que aconteceu no dia anterior e a abertura do dia de hoje. Então, observem que no dia anterior a gente teve uma característica de venda, né? A gente teve uma característica forte de venda, onde o mercado ele basicamente caiu o dia todo, certo? E claramente, né, e obviamente você deveria trabalhar mais na ponta da venda nesse dia. Porém, hoje, o que aconteceu nessa segunda-feira? O mercado, que era um mercado que vinha trabalhando em uma tendência de baixa neste patamar, fazendo topos e fundos descendentes, claramente topos e fundos descendentes, né, a gente consegue identificar eles com muita clareza, ele fez um gap de alta, né? Então aqui, ó, o movimento ele veio, fez um rompimento, ele abriu com, aqui, ó, né? Abriu aqui. Abriu com um gap de alta. Então, claramente, quando você identifica esse gap, você já identifica uma possível quebra de tendência, né? Uma possível estruturação diferente onde a gente tem essa quebra de tendência. Por quê? Porque você já identifica claramente com o mercado. Nessa parte dos fundos aqui, ó, essa parte dos fundos aqui, o que ele fez? Ele fez uma espécie de fundos, né? Fundos triplos, fundos quádruplos. E a partir do momento que você teve o gap de alta, você identificou uma nova onda sendo formada, né? Uma possível reversão deste movimento. Então, a partir dali, a gente teve talvez, né, o indício de que isso aqui poderia subir para buscar alvos mais altos, certo? Aí, a partir disso, né, a partir desse movimento que você entende que ele pode buscar alvos mais altos, você começa a identificar esses possíveis movimentos de alta. E aí, o que a gente faz? Nós precisamos de um gráfico possivelmente maior para poder identificar isso, porque não dá para a gente identificar muitas das vezes isso por 5 minutos por ser um gráfico micro, né? E aí, olha aqui, ó, 60 minutos basicamente me mostra a mesma coisa, né? Porém, com uma forma até mais facilitada, porque você identifica os rompimentos dos topinhos e gatilhos para a esquerda, né? Não é à toa que esse um só testou para baixo porque testou eles para subir. Então, o 60 ele me mostra que o mercado poderia o quê? Subir. E ele tinha um grande espaço de alta porque o mercado estava bem esticado, certo? Então ele tinha um grande potencial de subir. Então, só com essa previsão eu já identifiquei que pelo menos no começo, né, pelo menos no começo do dia, talvez a gente poderia estar trabalhando mais com compras. Então, isso é baseado na minha previsão, tá? Lógico que durante a minha previsão, né, ao longo do dia, ao longo que o mercado vai subindo, vai se movimentando, a gente também vai identificando pontos de venda, né, que são pontos bons de venda. E eu identifiquei alguns. Eu coloquei aqui pelos 60 minutos também pontos de venda que eu iria observar bastante, que seria aqui, tá? E seria por aqui, mais ou menos. Tá? Não foi à toa que eu realizei algumas vendas, inclusive vendas que você pode identificar no Instagram, né? Eu coloco nos stories alguns exemplos das operações que eu faço para vocês verem. Então, foi, né? Essa a previsão basicamente que eu fiz na parte da manhã e agora vamos aos 5 minutos para identificar as possíveis boas entradas, né, que a gente poderia realizar. Primeiramente, ó, o mercado já foi direto para cima, tá? O mercado já foi direto para cima e basicamente eu não fiz nada
nessas regiões. Não fiz nada, o mercado subiu, 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 né? E aí, quando a gente estava mais ou menos aqui no candle 10, no candle 11, o que que eu fiz? O que que eu imaginei, na verdade? Eu imaginei que seria interessante eu esperar os 60 minutos para a gente identificar alguma coisa, né? Algum movimento, alguma coisa que vai, né, de encontro com o que eu gosto de operar. E aí, o que que aconteceu? Eu já comecei a fazer algumas operações por volta dessa linha aqui vermelha, que é, ó, aqui para a esquerda, estão vendo? É aquele ponto de interesse, aquele ponto vendedor importante, né, que o mercado tinha ali. Comecei a arriscar, fazer algumas operações, utilizei o gráfico de 1 minuto, 3 minutos para me fazer umas operações aqui. Ele desceu aqui, ó, no candle 16, só que depois ele voltou, veio, voltou, veio. Se você ver lá no Instagram, eu consegui ter um médio bom, né, um médio bom, só que ele tá vendo esse movimento aqui, ó. O que que foi esse movimento? Ele foi nada mais nada menos do que uma onda intermediária, na qual o mercado ainda estava em tendência de alta. Então aqui, ó, veio, pullback, rompeu o topo. Aqui foi um movimento de correção, só que não houve continuidade na onda, a onda deu uma lateralizada, porém ele não deixou de ser tendência de alta, né? Perceba que os fundos ainda continuam ascendentes. Ele não deixou de ser tendência de alta, a gente tocou em um suporte, né? Fez candle de reversão e aqui a partir desse momento foi a primeira operação boa de compra, tá? Porque aqui você seguiria a movimentação da tendência, mesmo estando numa região de venda, Juan? Sim, mesmo estando numa região de venda, uma comprinha no 25, tá? Excelente compra, probabilidade de romper o topo, não conseguiu romper. Perceberam que o 25, 26 tentaram fazer o rompimento de topo, eles não conseguiram romper o topo e automaticamente no próprio 27 ele já fez o quê? Negação de rompimento. Então aqui negação de rompimento, coloca uma FIBO no 27, você consegue fazer uma boa operação de venda. Ele foi, né, pessoal? Querendo ou não, mesmo que o mercado ele tenha feito esse topinho duplo, o mercado ele ainda não perde a tendência de alta. Por quê? Porque quando você tem uma tendência, normalmente essa tendência ela pode existir no micro, no intermediário e no macro. Então, provavelmente, o que que aconteceu? Esse movimento, pelo menos essa onda aqui, foi uma onda intermediária. Depois, quando ele fez essa correção aqui, ó, isso aqui já foi uma correção mais macro, né? Uma correção mais macro, que envolveu gráficos macros também, né? Principalmente os 120 minutos que havia fechado nesse momento. Então, quando ele veio fazer essa correção aqui, ó, tá? O que que aconteceu? Você poderia ter feito uma compra aqui, ó. Por quê? Porque o 29 ele já demonstra fraqueza, ele já não rompeu a mínima do anterior e 3 em 1 minuto, gráficos menores, você identifica estruturação. Então você conseguia a compra. Porém, você tinha acabado de fazer um rompimento e você tinha essa FIBO. Então o que que o mercado fez? Ele fez essa movimentação, quem comprou, por exemplo, conseguiria fazer a sua parcial, e depois quando você faria a sua parcial ali no 50%, ele tentou cair novamente, mas não conseguiu romper o fundo. Então aqui a gente tem a estruturação de um fundo duplo na tendência de alta e no 50% de alta, né? Que se você pega uma FIBO, você consegue identificar isso aqui, ó, claramente, né? Aqui região de 50%. Então, excelente comprinha aqui também, ó, no 34, porque dentro deste pavio, estruturação, gráfico de 1 minuto, 3 minutos, você consegue mandar ver nesse movimento. Aí, né, ele veio de 50%, probabilidade de romper o topo, não conseguiu romper o topo, FIBO no gatilho no 38, venda excelente no 39, tá? O mercado voltou de novo para tentar fazer uma correção. Se o mercado não ganha máxima, volta a 50. Ele voltou de novo região de 50%, né? Você poderia ter pensado numa comprinha no 46 ou no 47, né? Porque ele voltou de novo na região de compra. Ou você poderia ter feito uma comprinha no 52, tá? Quando você pega um gráfico de 5 minutos igual esse e você, por exemplo, joga para 15 minutos, vou mostrar um exemplo para vocês. Olha que legal. Aqui, ó. Não, não é o 15 não. Deixa eu ver se é o 30 ou se é o 60. Deixa eu ver aqui. Ou se é o 10, deixa eu ver. Não é o 15. Isso, é o 15 mesmo. Quando você volta para o gráfico do 15 minutos, o que que você consegue identificar? Que interessante. A tendência, ela não foi perdida, né? Eu fui trocando os gráficos aqui para pegar o melhor gráfico para você identificar isso. A tendência, ela não foi perdida, aqui, ó. Depois, quando ele fez aquele rompimento que a gente viu pela previsão, a tendência ela não foi perdida, né? Ó, fez o rompimento, só que aí depois ele foi, fez essa onda aqui, desceu, fez um fundo mais alto, aí fez uma região de topos aqui, olha o fundinho mais alto aqui de novo. Então, os fundos estão mais altos, o topo ele ainda se mantém o mesmo, né? Então, a gente tem um processo de consolidação, né? Ó, processo de consolidação, porém os fundos estão mais altos e os topos estão nivelados. Então, aparentemente,
Logo, logo esse mercado pode rasgar este topo para buscar uma tendência de alta, tá? Mas se ele não rasgar este ponto e querer descer, existe essa possibilidade, João? Existe. Por quê? Porque quando você vai num gráfico, por exemplo, como 120 minutos, o gráfico ainda está em quê? Tendência de baixa. Então, se nesses gráficos eu ainda estou em tendência de baixa, o mercado ele vai ter uma grande dificuldade para conseguir desenvolver. Por isso que o mercado está travado lá nos 5 minutos, porque ele já chegou em um ponto, né? Olha os alvos aqui para a esquerda, certo? Então, chegou em um ponto onde ele vai dar uma travada para ver se ele vai desenvolver ou para cima para continuar a tendência de alta ou se ele de fato vai cair e seguir o movimento em relação aos outros gráficos macros estão falando, certo? Então, pessoal, essa foi a análise do índice, uma análise completaça aí para vocês, tá? Lembrando que se você quer aprender, né, se você quer aprender um pouco mais dessa leitura que a gente está fazendo aqui com vocês, participe da semana do Day Trader Consistente semana que vem, dia 14, 15, 16, às 20 horas, e o link tá aqui na descrição, tá bom? Então, vamos então dar uma olhadinha no dólar também? Dando uma passada rápida no dólar, né? Olha só, vamos fazer uma análise de tendência no 120. O que aconteceu aqui, ó? O mercado estava em tendência de alta, fez uma correção um pouco mais profunda, jogou aqui, jogou para cá. Aqui ele lateralizou, né? Aqui ele deu uma lateralizada e com o gap de hoje a gente teve um rompimento de fundo, né? Então a gente teve um começo, aqui, ó. Tava lateralizado, só que aí com o gap a gente teve um rompimento de fundo, então a gente começou a fazer estruturas de baixa, tá? Então, se o mercado fez estrutura de baixa, pessoal, nada mais justo e mais importante, né, fácil, a gente fazer operações de venda. Houveram algumas operações de venda antes dessa daqui, que foi a melhor, né, que foi umas vendinhas aqui, só que essas vendinhas foram um pouco ruins. Por quê? Porque não houve teste, né, o mercado foi um pouco estranho, tá? Então eu não gostei tanto dessas operações que aconteceram aqui, mas depois quando ele fez algumas compras para voltar em retração e aqui o pivôzinho e falha de fibra para você vender, para mim aqui foi excelente, tá? Aqui você poderia ter feito a sua operação de duas maneiras. Você poderia ter feito ela no 31, tá? Aí você faria uma parcial, tentaria colocar seu stop aqui em cima, que seria o seu stop técnico, tá? E depois quando você viu que o movimento tentou subir, não conseguiu e o 34 rompeu o anterior, aqui foi uma, digamos que uma confirmação de que isso aqui ia cair. Né, o topo duplo aqui, né, o pivôzinho, iria de fato funcionar, e aí após o rompimento de fundo, a probabilidade seria buscar o fundo aqui. Não buscou ainda, mas em breve a gente pode estar buscando este movimento, né? Normalmente a gente tem ali o índice, vamos dar só uma olhada aqui rapidinho. Ó, o índice, por exemplo, ele também está lateralizado, né? Então talvez, né, essa segunda-feira a gente tenha, né, talvez essa segunda-feira a gente tenha realmente aí um movimento mais lateralizado também no dólar, né, nessa parte da tarde. Beleza? Show de bola, pessoal. Então, resumo feito para vocês. Espero que tenham gostado da nossa análise, né? Uma análise aí feita para vocês, uma análise completa, né? Lembrando que para você participar, né, conhecer um pouco mais do nosso operacional, participe da semana do Day Trader Consistente. Link está na descrição. Semana que vem a gente vai vir com tudo e também as programações das lives com os temas já estão aqui no YouTube. Então, se você quiser ativar o sininho, né, os lembretes nelas, fiquem à vontade. Entrem nos grupos, tá, pessoal? Porque nos grupos que eu vou estar mandando o link para vocês participarem. Combinado? Fechou? Então, um grande abraço e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body